Boa tarde, pessoal. Eu sou o Vitor e hoje a gente vai estudar sobre filosofia do direito. Nós vamos ver a primeira aula, que é a relação principal entre direito e poder dentro da ótica de Bobbio, claro, fundamentada ali pelas teorias de Max Weber, e também vamos estudar sobre Kelsen, o que ele dizia sobre essa relação entre esses dois elementos primordiais, tanto para o direito como para a política atual. Perfeito? De início a gente vai ver que é muito confusa essa matéria porque uma coisa vai levando a outra e vai ficando em círculo e parece que a gente não sai do lugar. Mas eu tentei trazer aqui de uma forma um pouco mais didática a partir de perguntas que vão tentar fundamentar todas as teorias e trazer uma resposta para essa questão, certo? Antes de entrar agora em Bobbio, a gente tem que nos perguntar, nós temos que nos perguntar qual é a relação entre direito e poder. Quando a gente vê, por exemplo, atualmente o sistema judiciário, o sistema legislativo do Brasil, a gente vai ver que o próprio poder, ou seja, a política, os legisladores, os próprios ministros do STF, o presidente, eles são os responsáveis por toda essa questão do ordenamento jurídico, criando leis ou criando jurisprudências ou criando decretos e, por sua vez, esse direito, essa legislação, certo? Esse direito que eu digo, quando eu digo direito, a gente vai falar sobre o ordenamento jurídico, sobre as leis. Esse direito, por sua vez, vai ser o responsável por validar, vai ser o responsável por legitimar esse poder. Então, o porquê que os legisladores eles estão lá? Porque existem leis que dizem que eles devem estar lá por causa de eleições, etc. E por que da onde essas leis vêm? Dos próprios legisladores. Então a gente vai ver que é um círculo isso daí, certo? Ou seja, um vai legitimando o outro e por sua vez vai criando o outro e assim por diante. E aí a gente entra aqui no que Bobbio dizia. A gente vai ver que Bobbio, junto aos livros de Max Weber, que é um outro teórico sobre o assunto, um pouco anterior a ele, eles juntos, no caso Bobbio principalmente, vai fundamentar que o poder cria o direito e o direito por sua vez legitima o poder. Então, eles vão estudar o que nessa relação? O que eles vão dizer sobre a relação direito e poder? Que esse estudo deve se pautar principalmente na preocupação com a origem e o controle do poder. Então, quando o Bobbio ele vai estudar essa relação que é primordial, eles vão buscar estudar a forma sociológica, filosófica também e a parte própria jurídica mesmo dessa relação. Então, eles vão trazer o Estado de Direito como o Estado de Direito como limitação do poder estatal. Então, eles vão dizer que o direito ele vem para limitar o poder e aí tem que tomar cuidado com a origem desse poder. Então, eles vão ter esse olhar um pouco mais sociológico. Eu trouxe um texto aqui para vocês, um resuminho aqui, mais ou menos do que a gente está falando aqui, que diz: Norberto Bobbio entende que existe uma relação circular entre o poder e o direito. Para ele, o poder cria o direito porque toda autoridade política produz normas para organizar a sociedade, mas ao mesmo tempo o direito legitima esse próprio poder, trazendo estabilidade e aparência de justiça para o Estado. Assim, Bobbio demonstra que direito e poder dependem um do outro. O poder cria as normas e as normas fortalecem e organizam o exercício do poder. Perfeito? Eu tenho até não sei nem se eu consigo achar essa foto aqui, deixa eu ver se eu... Ourobolo, que chama? Deixa eu ver se escreve assim, Ourobolo aqui, ó. Que isso daqui é uma imagem que o professor mesmo ele trouxe em aula, certo? Que é essa cobra aqui, que ela está engolindo a própria cauda dela, o próprio rabo dela. E o que significa? Isso daqui é o símbolo de que não tem um começo, não tem um fim, aonde o direito vai legitimando o poder e o poder vai criando o direito e assim vai ficando infinito. Então, essa teoria de Bobbio, a gente sempre vai trazer o Ouroboros, esse símbolo antigo já, como o símbolo mesmo dessa teoria, perfeito? E aí a gente se depara com uma pergunta: como o poder se transforma em direito e como o direito controla o poder? Exatamente assim. Aí eu trouxe aqui um exemplo prático para vocês entenderem essa teoria do Bobbio, essa visão do Bobbio sobre essa parte, que diz: o poder se transforma em direito quando a autoridade estatal cria as normas obrigatórias, como leis, constituições, decisões judiciais. Ao mesmo tempo, esse direito passa a limitar o poder que o criou, estabelecendo regras, competências e limites para os governantes. Por exemplo, o Congresso cria leis através do poder político, mas depois o próprio Estado fica obrigado a respeitar essas leis na Constituição, porque na própria Constituição vai ter leis regulando a ação do Legislativo. Leis essas que foram criadas pelo Legislativo. Então a gente vai ver que uma coisa vai ligando a outra, perfeito? Então, do Bobbio de inicial é isso que a gente tem que entender, perfeito? A relação de que o poder cria o direito e o direito legitima o poder. E aí a gente se depara com uma outra pergunta que vem dentro dessa teoria: e o que faz uma norma jurídica ser válida dentro de um sistema jurídico? Então, a pergunta que ele está falando é: ok, a gente entendeu que tem o poder,
que cria o direito e o direito legitima o poder, mas quem é que diz que essa norma jurídica é válida? Quem diz que essa norma jurídica é justa não, mas seguiu todos os trâmites? Aonde diz isso? E aí a gente entra aqui em outra teoria, a teoria geral do direito. E aí que o pessoal se confunde muito. A primeira teoria, que é a de Bobbio, a gente vai dizer que ela vai ter um nome especial, que é doutrina do Estado de Direito, perfeito? Defendida por Max Weber, no caso, que Bobbio só ressaltou, foi explicando tudo. E aí a gente vai ver que tem a teoria geral do direito, que é uma contraposição da teoria geral da doutrina do Estado de Direito, de Bobbio, perfeito? Ambas buscam responder a essa relação de poder e direito, mas aí a questão que se muda aí é de onde vem a legitimidade final do direito e do poder. Então, eu vou ler primeiro e depois a gente vai tratar com exemplos para ficar bem mais simples, tá bom? Porque esse conteúdo é muito rápido, é bem simples. A partir da discussão, ou seja, o que faz uma norma jurídica ser válida dentro do sistema jurídico, Bobbio apresenta duas grandes formas em seus livros, nas suas escritas, que é entre o direito e o poder. Sendo essas duas teorias, essas grandes formas, primeiro, TGD, que é a Teoria Geral do Direito, para quem estudou na Faculdade de Direito de São Bernardo, tem uma matéria chamada Teoria Geral do Direito, que aí sempre vai ligar quem? A Kelsen, perfeito? E a Doutrina do Estado de Direito, de Max Weber, que Norberto Bobbio só aprimorou, ok? A Teoria Geral do Direito, a de Kelsen, possui uma preocupação mais técnica e jurídica, analisando principalmente a validade das normas e o funcionamento interno do sistema jurídico. Já a doutrina do Estado de Direito possui uma preocupação mais política e institucional, buscando compreender como o poder estatal pode ser limitado e controlado pelas leis. Apesar das diferenças, ambas procuram responder à mesma pergunta: de onde vem a legitimidade final do direito e do poder? Então a gente vai ver ali que essas duas teorias vão responder essa pergunta central, certo? O que legitima isso, o que torna uma norma válida? Mas só que essas duas teorias elas vão ter respostas diferentes e análises totalmente diferentes, uma diferente da outra. A gente viu que Bobbio ele diz o quê? Que um legitima o outro e o poder é criado e o direito serve para, querendo ou não, limitar o poder, enquanto o poder serve para criar esse direito, certo? E tudo isso vai falar o quê? Vai falar que a norma precisa ser válida, ok? Tanto formalmente no trâmite de sua criação, ela precisa, querendo ou não, ser de certa forma eficaz, o povo precisa cumprir ela, precisa ser justa. Então você vai ver que Bobbio ele vai para esse lado mais, um pouco mais subjetivo e não tão objetivo. Por que eu digo isso? Porque Bobbio ele vai querer saber como é que foi criado, qual foi o contexto da criação dessa norma, ele vai atrás mesmo da raiz dessa norma, dessa criação dessa norma jurídica que, querendo ou não, vai editar todos os trâmites, perfeito? Agora Kelsen, na Teoria Geral do Direito, ele vai ter uma preocupação, igual está escrito aqui, mais técnica e jurídica. Então, Kelsen, ele é um escritor que foi responsável por um livro chamado A Teoria Pura do Direito, que quem fez o primeiro ano aqui na faculdade deve ter visto esse livro com a Renata. E na Teoria Pura do Direito, o que acontece? Ele vai tentar trazer uma perspectiva, um estudo sobre o ordenamento jurídico, mas como? Trazendo as questões sociais, trazendo as questões do dia a dia para dentro do direito? Não. Trazendo a moral para Kelsen não existe dentro do direito. Direito é unicamente questão de validade formal. Para Kelsen, se uma norma ela foi criada a partir do ordenamento jurídico, seguindo todos os trâmites considerados os corretos, ponto final, é considerado válido. Então, por exemplo, se uma norma ela foi criada durante a ditadura militar, seguindo todos os trâmites para essa norma ser criada, tudo certinho, mas seja totalmente cruel, se ela foi criada da forma correta, para Kelsen ela é válida. Talvez ela não pode ser moralmente correta, mas ela é válida, porque para Kelsen pouco importa a moral, ou a ética, ou outras virtudes. O que importa é se ela é válida, ok? Agora, voltando lá para Bobbio, o que ele quer saber? É importante saber se ela foi válida formalmente no seu trâmite de criação, mas Bobbio ele quer saber como o poder estatal pode ser limitado, como é controlado pelas leis, como, ele sempre vai pelo como, perfeito? Porque, como, ele vai indo buscando, enquanto o Kelsen não, é a teoria pura do direito, para tentar explicar como essa norma jurídica é válida, ok? Então essas são as duas grandes teorias, precisa lembrar dessas teorias, sempre é cobrado em prova. Teoria Geral do Direito, Kelsen, tá bom? Lembra do TGD. TGD, ano passado, para quem era faculdade, estudou TGD, sempre tinha Kelsen, porque é fundamentado em Kelsen. Kelsen que trouxe muitas coisas do ordenamento jurídico atual. Agora, a doutrina do Estado de Direito,
vocês vão pensar em Bobbio, claro. E para quem lê o livro, que eu não sei se o professor desse ano que vocês estão vendo no vídeo indicou, mas tem Weber também, Max Weber, perfeito? Então eu trouxe aqui a teoria geral do direito, positivismo jurídico, ou seja, moral, essas virtudes estão fora do direito, tem que ser o direito puro, ok? Direito separado da moral e da política, importa a validade formal, ou seja, os trâmites para a criação seguir o que está na lei. Direito como sistema de normas coercitiva, tudo bem. Estado é o ordenamento jurídico, eita, e a norma hipotética fundamental como fundamento final do sistema. O que é essa bagaça de norma hipotética fundamental? Deixa eu ver se está mais para frente aqui. Ela vai ser tratada mais para frente. Então, vamos, por enquanto, ignorem essa palavra, norma hipotética fundamental. Acredito que você já tenha visto isso no primeiro ano, mas vamos pular isso, depois a gente volta para ela. Perfeito? E a doutrina do Estado de Direito, que é de Bobbio, que eu trouxe aqui umas características: preocupação com o controle do poder estatal, limitação do Estado pelas leis, o Estado é limitado, a Constituição como centro, a garantia de liberdades, porque ele vai trazer o quê? Essas normas estão sendo eficazes, como é que ela está sendo na sociedade, a justiça, entendeu? Todo esse conceito mais subjetivo, perfeito? E aí, para ficar simples, a decoreba aqui, que é assim, validade formal da norma é o ponto central, doutrina do Estado de Direito, a validade formal mais a eficácia e legitimidade concreta do poder estatal, ok? E aí a gente se depara aqui com uma outra pergunta também: o Estado existe acima do direito ou através deles? Por quê? Por que eu vou fazer essa pergunta aqui? É uma pergunta que pode ser pedida em prova, eu acredito que não vai ser pedido, mas é só para vocês entenderem mais os conceitos dele, e a gente vê que cada um tem uma resposta sobre isso. O Estado existe acima do direito ou o Estado vem através do direito? E aí vai dizer o texto: Kelsen entende que o Estado não existe separado do direito. Para Kelsen, a gente vai dizer que o Estado é o direito, o Estado é o ordenamento jurídico. Aí diz por quê? Porque para ele tudo que o Estado faz acontece por meio de normas. O juiz só pode julgar porque existe uma lei falando de competência. A polícia só pode agir porque existe um direito. Os governantes possuem autoridade porque a Constituição estabelece. Assim, o Estado seria a própria organização das normas. Por isso que Kelsen afirma que Estado e direito são praticamente a mesma coisa. Então, para Kelsen, qual é a resposta? O Estado existe acima do direito ou através dele? Kelsen vai dizer que o Estado é o direito. Perfeito? O Estado é o ordenamento jurídico. Por quê? O Estado ele só vai agir a partir do ordenamento jurídico. Tranquilo? E aí diz o segundo texto: já Norberto Bobbio entende que o direito não pode ser analisado sem considerar o poder político. Para Bobbio, o Estado cria as leis e também usa o poder para fazer elas. Dessa forma, o direito organiza o Estado, mas o Estado também sustenta o direito através da força da autoridade. Por isso ele diz que o direito e o poder são interdependentes. Ou seja, enquanto Kelsen diz que um é o outro, o Estado é o direito, Norberto Bobbio vai dizer que o Estado, pela figura do poder, certo? São elementos diferentes do direito, que eles estão relacionados, igual aquele círculo lá que a gente mostrou no Google, perfeito? Mas que eles são diferentes. Um é ligado ao outro, um precisa do outro, mas são diferentes. E cada um tem sua função. Para decoreba aqui também, Bobbio diz que o direito e o poder, o Estado e o direito funcionam como interdependente. Kelsen diz que o Estado é o próprio direito, ou seja, a ordem jurídica organizada. E aí, a partir disso daí, é cheio de perguntas para vocês entenderem bem o conceito dele, tá bom? Aparece uma outra questão também. Se todas as normas dependem de outra superior, quem dá a validade da própria Constituição? Então a gente vai ver que nos dois casos tem um ordenamento jurídico, perfeito? Nos dois casos, nenhum deles vão recusar que existe o direito. Em nenhum momento eles vão falar que o direito não existe. A questão que eles estão falando é sobre o direito e o poder, e como é que relacionam entre eles. Perfeito? A gente viu lá que o Bobbio é aquele bicho lá, a cobra, perfeito? E Kelsen vai ter a outra visão dele, ok? Mas, e aí aparece, se todas as normas ela tem uma hierarquia entre si, a última norma, que é a Constituição, qual é a validade? O que valida a Constituição? E aí eles vão trazer dois conceitos diferentes, que é da norma hipotética fundamental e a da soberania. E qual a diferença disso daqui? Isso daqui eles vão trazer um conceito limite, que é chamado, na minha prova caiu exatamente essa palavra, ele perguntava, qual é o conceito limite das duas teorias vistas em aula? A teoria de Kelsen usa o conceito limite de norma hipotética fundamental e a teoria de Bobbio diz sobre a soberania. Perfeito? E são os conceitos considerados limites, ou seja, que encerram essa questão. Então, da onde vem a validade da própria Constituição?
Vamos ver aqui a doutrina do Estado de Direito, eu acho que vai ser um pouco mais simples. Para a doutrina do Estado de Direito de Bobbio, diz que o poder supremo dentro do Estado, relacionado à autoridade política, o Estado utiliza o direito para exceder poder, o direito e o poder são interdependentes e o base do funcionamento do Estado moderno. O que é isso, Victor? Vamos ver o texto. Para Bobbio, a validade da Constituição está ligada ao poder soberano e à aceitação política social do Estado, ou seja, a Constituição vale porque o poder estatal a reconhece e aplica e consegue impor sua eficácia dentro da sociedade. Então, de onde vem a validade da própria Constituição para Bobbio? Para Bobbio, a Constituição ela vai ser válida porque quem a criou e quem a impôs é soberano. E essa Constituição é respeitada. Perfeito? Então, aonde está o fim dessa pergunta? Para Bobbio está na soberania. A soberania é que vai responder isso. Perfeito? E para Kelsen, onde é que está o fim da Constituição? Kelsen responde essa pergunta através da norma hipotética fundamental. E aí, qual a diferença entre Kelsen e Bobbio nessa questão? Lembra que eu falei que Bobbio ele vai trazer uma questão mais social, que ele busca a fundo mesmo, tanto a validade como a eficácia, como a legitimidade das normas, etc. Ele traz esse conceito da soberania baseado no funcionamento do Estado moderno, onde os Estados eles são soberanos, onde a soberania é do povo. Ele traz essa visão um pouco mais social. Então ele diz que aonde a Constituição se consolida? A partir da soberania. Mas Kelsen vai falar, não, na minha teoria é a teoria pura do direito. Não pode ter nada assim subjetivo, ligado à justiça, nada desse tipo. A minha teoria ela é totalmente pura. E aonde ele vai se basear se a Constituição é a última coisa positivada que existe? Ele vai criar um conceito chamado de norma hipotética fundamental, que é um pressuposto hipotético. Ou seja, essa norma não existe de verdade. Mas para que esse conceito não fique aberto, para que a Constituição não fique em aberto, ele vai dizer que existe uma base lógica do ordenamento jurídico, que pressupõe a existência de uma norma hipotética. Então ele vai dizer, Kelsen responde essa pergunta através da norma hipotética. A Constituição é válida porque existe uma norma pressuposta que reconhece sua autoridade, como fundamento do sistema jurídico. Essa norma não é escrita, mas funciona como base lógica para toda a estrutura do direito. Então essa norma existe. Você consegue pegar o livro lá e achar essa norma hipotética fundamental? Não. É um conceito que ele criou para que continuasse a lógica de toda a sua teoria. Porque começaram a perguntar para ele, mas como é que você vai fundamentar isso, não de forma subjetiva, pegando na sociedade? Ele trouxe, existe um pressuposto. O pressuposto é que a Constituição deve ser seguida. E isso é o que a norma hipotética fundamental diz. Então, quando a gente vai falar sobre a validade da Constituição, ou seja, sobre o conceito limite de suas teorias, querendo ou não, a Constituição é o limite de ambas as teorias, Kelsen vai dizer sobre a norma hipotética fundamental, que é um pressuposto lógico que existe para a validação de todo o sistema e ordenamento jurídico. E a doutrina do Estado de Direito de Bobbio ele vai dizer o quê? Que existe a soberania. Então, se o soberano consegue impor essas normas e essas normas são respeitadas, a soberania já encerra esse conceito. Perfeito? E aí a gente entra aqui na diferença entre validade e eficácia. Isso daqui é bem simplesinho. Vamos explicar para vocês e depois a gente lê também. Kelsen ele diz o quê? Um ordenamento jurídico, ele precisa ser válido. Lembra que eu falei que ele não se importa se ele é cumprido, entre aspas, se ele é cumprido, qual é a sua origem. Ele precisa saber, seguiu todos os trâmites para a criação? Válido. Ok. E Bobbio ele vai querer o quê? Ele vai falar que é válido e precisa ser eficaz. Precisa ter o cumprimento social da norma. A norma pode ser válida sem ser obedecida. Para Bobbio, o ideal é que ela seja obedecida e seja válida, porque a norma ela tem uma finalidade. Para Kelsen, a criação conforme o procedimento jurídico já basta. Então diz, sistema jurídico não pode ser totalmente ineficaz. E aí que entra na parte interessante. Então a gente viu que Kelsen é só a validade, entre aspas, e Bobbio é a validade e eficácia e a legitimidade, perfeito? Ok. E aonde é que essas duas teorias elas se confundem nessa parte? A gente diz que, por exemplo, quando um ordenamento jurídico entra em crise e, por exemplo, quando tem uma mudança de constituição ou um sistema, por exemplo, quando o Brasil se tornou república, querendo ou não, todo o ordenamento jurídico mudou, se alterou, certo? Como é que eles enxergam isso daí? Eles vão dizer que um sistema jurídico perde a sua validade, perde sua face, sua cara, seu aspecto jurídico mesmo, seu poder, quando ele se torna ineficaz globalmente. Ou seja, ninguém mais cumpre ele. Se ele perder toda a eficácia de forma global, que eles usam o termo global, o ordenamento jurídico vai cair, vai entrar em ruptura, vai entrar em revolução. E aí vai vir um outro ordenamento jurídico. Perfeito?
Então, tanto Kelsen como Bob, eles acreditam nisso. Se há perda da eficácia global, vai gerar uma revolução, ok? Quando a gente olha os termos simples, a validade, a gente vai dizer que ambos eles precisam da validade, tanto para a teoria de Bob como para Kelsen. E a eficácia só Bob exige. Mas ambas as teorias vão exigir a eficácia global, ou seja, que o ordenamento jurídico inteiro seja eficaz globalmente. Uma norma, por exemplo, o jogo do bicho, pode ser ineficaz, pode não ser cumprida, mas agora o ordenamento jurídico inteiro não ser cumprido quer dizer que ele não é mais respeitado e, por sua vez, vai vir um novo ordenamento jurídico. Perfeito? Então essa teoria aqui é fundamental. E aí a gente já acabou aqui, para vocês verem como é muito rápido. Ó, deve ter dado o quê? 20 minutos de aula? 20 minutos exato, que isso. Então a gente, vou retomar aqui com vocês rapidinho, só para vocês entenderem agora em geral. Porque o professor ele passou 5 aulas para passar tudo isso que eu passei agora. Claro, ele trouxe fundamento, trouxe exemplos. Aqui não dá para fazer tudo isso. Mas ó, então a gente vai ver lá. Bob acredita que tem a relação circular entre o poder e o direito, onde um legitima o outro. Perfeito. Vai ter a preocupação da origem e o controle do poder e uma questão mais subjetiva. Ok. Ai, meu nariz. E aí vai ter as duas doutrinas apresentadas por Bob. A dele, que ele defende, que é a doutrina do Estado de Direito, que é apresentada também com fundamentos de Weber, e a teoria geral do direito, que é de Kelsen. A teoria geral do direito, vocês pensam sempre em teoria pura do direito. Aquela que a ética, aquela que a moral é dividida do direito. E a doutrina do Estado de Direito de Bob vai ter aquela busca por legitimar o poder a partir da análise mesmo a fundo. Tranquilo aí também. Então, a teoria geral do direito vai atrás da validade. A doutrina do Estado de Direito vai atrás de como o poder estatal pode ser limitado e controlado por leis. Ok. Teoria geral do direito, doutrina do Estado de Direito. Aí, o Estado existe acima do direito ou através dele? A gente viu lá que Kelsen acredita que o Estado é o direito. Perfeito? Então, a partir de tudo que o Estado faz, vem do direito. Bob, entretanto, ele vai dizer o quê? Que existe uma relação de interdependência, onde existe a figura do Estado, a figura do direito. E os dois se relacionam, sendo diferentes entre si, mas dependendo entre si. Perfeito também. A gente viu que a validade para a Constituição sendo o último passo do positivismo, a gente vai ver que existe, para a resposta disso, de onde vem a validade da Constituição? Kelsen diz que a norma hipotética fundamental, que é um pressuposto lógico, que é a base de todo ordenamento jurídico, que não existe de fato, mas é uma validade pura conceitual. Perfeito? Enquanto Bob acredita na soberania, que o poder supremo dentro do Estado é o responsável pela validade. E se é imposto, e se esse povo consegue ainda ser eficaz dentro da sociedade, ou esse povo não, esse ordenamento ser eficaz, essa Constituição ser eficaz, quer dizer que é válida, quer dizer que está sendo validada essa Constituição, conforme a pergunta. Perfeito daí? E aí a gente vai ver que existe a validade e a eficácia. Que a validade está em conformidade com o procedimento jurídico e a eficácia é o cumprimento social. Kelsen acredita que só a validade já basta, mas acredita que se ocorre a ineficácia global, todo ordenamento jurídico vai cair. E aí Bob vai acreditar tanto na validade como eficácia, acreditando na mesma questão da eficácia global. Perfeito? E por último, vou trazer algumas questões que caiu na minha prova. Na minha prova caiu uma música que falava sobre ineficácia global. Então ele falava sobre a revolução, aí pedia para relacionar a ineficácia global com uma revolução. Então, quando é a ineficácia global, quer dizer que o ordenamento jurídico ele não é mais cumprido, ou seja, não é mais eficaz. E, por sua vez, vai gerar uma revolução, uma ruptura com um novo ordenamento jurídico sendo imposto. Perfeito? Caiu uma questão para mim também sobre norma hipotética fundamental e soberania. Então, ele pedia lá, qual é os conceitos limites do ordenamento jurídico? Norma hipotética fundamental e a soberania. Norma hipotética fundamental sendo a teoria de Kelsen, que é um pressuposto lógico que não está escrito, mas funciona como base, e a soberania sendo um pressuposto pelo qual é adotado por Bob, onde diz que o poder supremo a soberania é a aceitação política social do Estado, onde a Constituição vale porque o poder estatal reconhece e consegue aplicar, tendo eficácia dentro da sociedade. Vocês viram que é bem simplesinho esse conteúdo, ele é rápido, é confuso, por isso é bom ficar respondendo bastante pergunta para ver se vocês entenderam perfeitamente. Tranquilo? Então é isso daí a matéria, perfeito? Acredito que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários que eu também vou ajudando vocês, tá bom? E é isso. Muito obrigado e até a próxima.